Sejam muito bem-vindos ao Caminho da Sabedoria, o seu refúgio para explorar os grandes ensinamentos que moldaram a história da humanidade. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante, desvendando os segredos do estoicismo, uma filosofia milenar que ecoa através dos tempos, moldando as vidas de alguns dos mais notáveis personagens históricos. Você já se perguntou como alguns indivíduos conseguiram enfrentar desafios monumentais, manter a compostura em meio ao caos e encontrar a paz interior em tempos turbulentos? A resposta, meus amigos, reside no poder do estoicismo, uma bússola que guiou imperadores, filósofos e guerreiros em sua busca por uma vida plena e virtuosa. Iremos mergulhar fundo em suas histórias e absorver as lições que eles nos deixaram, para que possamos aplicar esses princípios transformadores em nossas próprias vidas. Então preparem-se para serem inspirados e transformados, pois esta jornada está apenas começando. Vamos explorar juntos as lições inestimáveis de figuras que transcenderam seus tempos, mostrando-nos o caminho para uma existência mais significativa e resiliente. Se você está pronto para mergulhar nesse universo de sabedoria ancestral, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E claro, compartilhe esse vídeo com todos aqueles que também buscam uma vida mais plena e virtuosa. Agora vamos ao primeiro personagem inspirador que iremos conhecer hoje, o grande imperador romano, Marco Aurélio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, um homem cujo poder político era tão vasto quanto sua profundidade intelectual, personifica o ideal estoico do líder que governa com sabedoria e virtude. Nascido em 121 d.C., Marco não foi destinado à grandiosidade imperial por nascimento, mas sim pela adoção e pela herança de uma linhagem de governantes justos e cultos. Seu caminho para o trono foi uma provação, marcada por guerras incessantes nas fronteiras do império, intrigas palacianas e tragédias pessoais. No entanto, foi em meio a esse turbilhão que ele encontrou refúgio e força nos princípios do estoicismo, uma filosofia que o ensinou a separar aquilo que podia controlar, suas ações e seus pensamentos, daquilo que estava além de sua influência. O destino, a opinião dos outros, as vicissitudes da vida, o que ele aprendeu com seus mestres como Epicteto, não era apenas teoria, mas uma prática diária que permeava todas as suas decisões, tanto como governante quanto como ser humano. Uma das lições mais poderosas que Marco Aurélio nos deixou, imortalizada em suas meditações, é a importância do autodomínio. Ele entendia que a verdadeira liberdade não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Ele nos lembra constantemente de que nossas reações emocionais, nossos impulsos e nossos desejos são muitas vezes os verdadeiros tiranos que nos aprisionam. Ao reconhecer que somos os únicos arquitetos de nossas respostas emocionais, podemos começar a desconstruir os padrões de pensamento negativo, as preocupações obsessivas e o medo do desconhecido. Marco Aurélio enfatizava a importância de examinar nossos julgamentos, questionando se eles são baseados na razão ou em meros impulsos emocionais. Ele nos convida a não sermos complacentes com as opiniões que formamos sobre os outros, mas sim a procurarmos a verdade por trás das aparências. Sua profunda compreensão da natureza humana o levou a cultivar a empatia, reconhecendo que todos nós somos sujeitos a fraquezas e falhas. Ele acreditava que, ao reconhecer nossa humanidade compartilhada, podemos ser mais tolerantes e compassivos com os outros. Em suas meditações, ele frequentemente nos lembra de que somos todos parte de um todo maior, e que nossas ações têm um impacto sobre o universo em geral. Este senso de interconexão nos leva a agir com mais responsabilidade e consideração para com o mundo ao nosso redor. A sabedoria de Marco Aurélio é um farol que nos guia através das tempestades da vida. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade não é encontrada na busca por prazeres efêmeros, mas sim na prática da virtude e na busca pela excelência moral. Ele nos ensina que a verdadeira medida de um ser humano não está em sua riqueza, poder ou fama, mas sim em sua capacidade de viver de acordo com seus princípios,
de manter a calma em meio à adversidade e de encontrar a paz interior, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas o que mais ressoa em seus ensinamentos é a sua constante lembrança da natureza transitória da vida. Ele nos adverte que tudo está em fluxo, tudo está em constante mudança e que nada é permanente. Essa compreensão da impermanência nos leva a valorizar o presente, a apreciar as pequenas coisas da vida e a não nos prendermos ao passado ou ao futuro. Em vez disso, devemos nos concentrar no aqui e agora, vivendo cada momento com intenção e gratidão. E agora eu lhes pergunto, meus amigos, quantas vezes vocês permitiram que as emoções dominassem suas ações? Quantas vezes vocês se deixaram levar pelas opiniões dos outros? Como vocês podem começar a aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio em suas vidas diárias? Reflitam sobre essas questões e não se esqueçam de compartilhar suas respostas nos comentários. A jornada da sabedoria é uma estrada que deve ser trilhada em comunidade, e estou ansioso para ouvir suas perspectivas e experiências. Se você está gostando dessa jornada de conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas reflexões sobre os grandes mestres do estoicismo. Epicteto, nascido escravo em Hierápolis, na antiga Frígia, por volta de 55 d.C., é um testemunho vivo do poder da resiliência e da transformação pessoal. Sua vida, marcada pela privação e pela humilhação, poderia ter sido uma tragédia. Mas ele escolheu abraçar os ensinamentos do estoicismo para se libertar das correntes da opressão e ascender a um mestre da sabedoria. Diferentemente de Marco Aurélio, que nasceu na opulência e no poder, Epicteto conheceu a dureza da vida desde cedo. Foi vendido como escravo para um liberto de Nero, um homem cruel e abusivo, que o submeteu a maus tratos físicos e psicológicos. Uma das histórias mais emblemáticas sobre a vida de Epicteto conta que seu senhor quebrou uma de suas pernas, mas ele, em vez de se lamentar ou se revoltar, teria dito com calma: "Eu sabia que isso ia acontecer um dia." Essa história ilustra perfeitamente sua filosofia de aceitação do que não podemos controlar e de foco no que podemos controlar. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não está na ausência de obstáculos, mas sim na capacidade de reagir a eles com serenidade e razão. Ele enfatizava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossas opiniões e julgamentos sobre esses eventos. Se formos capazes de mudar nossa maneira de pensar, podemos transformar a maneira como experimentamos o mundo. Um dos seus ensinamentos mais poderosos é a famosa dicotomia do controle, que divide as coisas entre o que está em nosso poder e o que não está. Segundo Epicteto, somente as nossas ações, nossos pensamentos e nossas intenções estão sob nosso controle. O resto, como a opinião dos outros, a nossa reputação, a nossa saúde ou a nossa riqueza, estão fora do nosso alcance. Portanto, ele nos ensina que a paz interior só pode ser encontrada quando paramos de tentar controlar aquilo que é incontrolável e focamos nossa energia em cultivar a virtude e a sabedoria em nossas próprias vidas. Epicteto não era um filósofo que escrevia extensos tratados, como outros pensadores da sua época. Ele era um orador, um professor que compartilhava seus ensinamentos de maneira direta e acessível aos seus alunos. Seus discursos foram preservados por seu discípulo, Arriano, e reunidos em obras como o Manual de Epicteto e Discursos. Neles, ele nos convida a praticar o exame de consciência diariamente, analisando nossos pensamentos e nossas ações para identificar padrões negativos e corrigi-los. Ele nos encoraja a não sermos escravos de nossos desejos e medos, mas sim a viver de acordo com a razão e a virtude. Além da dicotomia do controle, Epicteto nos ensinou a importância de aceitar nosso destino com resignação. Ele não nos convida a sermos passivos, mas sim a reconhecermos que a vida é cheia de imprevistos e que devemos estar preparados para lidar com eles com serenidade e coragem. Ele nos lembra que não somos donos do nosso destino, mas somos os únicos responsáveis por nossas escolhas e nossas ações. Seu exemplo
É uma poderosa fonte de inspiração para todos aqueles que enfrentam adversidades na vida. Se um escravo que sofreu os mais diversos tipos de humilhação conseguiu desenvolver uma filosofia tão profunda e libertadora, então, todos nós podemos superar os nossos desafios e encontrar a paz interior. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade não é um estado externo, mas sim um estado interno, que depende da nossa própria capacidade de escolher nossas reações e de cultivar a virtude em nossas vidas. E ele deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos: como podemos abraçar o nosso destino, mesmo quando ele parece cruel e injusto? Como podemos transformar as adversidades em oportunidades de crescimento pessoal? Reflitam sobre essas perguntas e percebam como os ensinamentos de Epicteto podem transformar a sua visão sobre a vida. Não se esqueçam de que o caminho da sabedoria é uma jornada contínua, e estou ansioso para ver os resultados dessa reflexão em suas vidas. Se você está gostando da nossa análise da história do estoicismo, peço que compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam de uma dose de sabedoria para trilhar os seus caminhos. Sua ação ajuda esse canal a crescer e a alcançar mais pessoas com a mensagem poderosa do estoicismo. E agora, vamos para mais um capítulo dessa história inspiradora, com mais um personagem fundamental para compreendermos a história do estoicismo. Sêneca, nascido em Córdoba, na Espanha, por volta de 4 a.C., foi um homem de muitos talentos: dramaturgo, filósofo, orador, estadista e conselheiro imperial. Sua vida foi uma montanha-russa de altos e baixos, marcada por sucesso e fracasso, riqueza e exílio. Mas em meio a todas as reviravoltas, Sêneca manteve-se fiel aos seus princípios estoicos, que o ajudaram a navegar pelas tempestades da vida com serenidade e sabedoria. Ao contrário de Epicteto, que nasceu escravo, Sêneca veio de uma família abastada e influente. Foi educado em Roma e rapidamente se destacou por sua eloquência e inteligência. Ascendeu na carreira política e se tornou conselheiro do imperador Nero. No entanto, sua relação com o imperador foi sempre tensa e problemática, marcada por desconfiança e conspirações. Em um determinado momento, foi acusado de participar de uma conspiração contra Nero e foi condenado ao suicídio. Em vez de lamentar o seu destino, Sêneca abraçou sua morte com a mesma calma e dignidade que havia demonstrado ao longo de sua vida. Como dramaturgo, Sêneca explorou as profundezas da natureza humana em suas tragédias. Ele retratou personagens dominados por paixões violentas, ambição desmedida e desejos egoístas, mostrando as consequências devastadoras dessas emoções desenfreadas. Em suas peças, ele também abordou temas como a morte, o sofrimento e a brevidade da vida, buscando provocar reflexão em seus espectadores. Mas o legado mais importante de Sêneca reside em suas cartas filosóficas, dirigidas a seu amigo Lucílio. Nelas ele discorre sobre uma variedade de temas, como a importância da virtude, o controle das emoções, a aceitação da morte e a busca pela sabedoria. Sêneca nos lembra constantemente de que a verdadeira felicidade não está na riqueza, no poder ou no prazer, mas sim na conquista da serenidade interior. Ele nos aconselha a não nos apegarmos aos bens materiais, pois eles são transitórios e instáveis. Em vez disso, devemos nos concentrar em cultivar a virtude, que é o único bem verdadeiro e duradouro. Um dos seus ensinamentos mais valiosos é a importância de viver o presente com intenção e propósito. Ele nos adverte que o passado não pode ser mudado e que o futuro é incerto. Portanto, devemos aproveitar cada momento como se fosse o último, dedicando nossa energia a atividades que nos tragam sentido e satisfação. Sêneca também enfatiza a importância da autocrítica e da reflexão constante sobre nossas ações. Ele nos convida a examinar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos comportamentos, identificando nossos defeitos e buscando corrigi-los. Ele nos lembra que a jornada da vida é uma oportunidade para o autodesenvolvimento e o aperfeiçoamento moral. Em suas cartas,
Sêneca compartilha suas próprias dificuldades e desafios, mostrando que ele também era um ser humano imperfeito, com suas fraquezas e falhas. Essa honestidade e humildade o tornam um guia ainda mais inspirador e confiável para aqueles que buscam o caminho da sabedoria. Ele nos ensina que o estoicismo não é uma filosofia para perfeitos, mas sim uma ferramenta para nos ajudar a lidar com as nossas imperfeições e a nos tornarmos pessoas melhores. Mas qual é o segredo da serenidade que Sêneca tanto pregava? Como podemos cultivar a paz interior em meio às turbulências da vida? Que práticas podemos adotar para nos tornarmos mais resilientes e equilibrados? Reflitam sobre essas perguntas e compartilhem suas reflexões nos comentários. A troca de experiências e perspectivas é fundamental para o nosso crescimento pessoal. E enquanto vocês refletem sobre essas palavras, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. O caminho da sabedoria é uma jornada que trilhamos juntos, e eu estou muito feliz em poder compartilhar essa experiência com vocês. Mas nossa exploração da filosofia estoica está apenas começando. Preparem-se, pois o próximo personagem nos levará para o campo da ação e da coragem, demonstrando como os princípios estoicos podem ser aplicados em situações extremas. Catão, o jovem, nascido em 95 a.C., foi um estadista romano que personificou a integridade, a coragem e a adesão inabalável aos princípios estoicos. Sua vida foi marcada pela luta contra a tirania, pela defesa da justiça e pela rejeição da corrupção, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. Catão era conhecido por sua austeridade, sua honestidade e sua determinação inabalável. Ele se recusava a ceder a tentações como o poder, a riqueza ou a fama. Em vez disso, ele se dedicava ao serviço público e à defesa da República Romana. Ele acreditava que a verdadeira grandeza reside na virtude, na justiça e na coragem, e não na busca por prazeres egoístas. Sua integridade era tamanha que ele não se deixava corromper por subornos ou ameaças. Ele seguia seus princípios com firmeza, mesmo quando isso significava se opor aos poderosos e às autoridades. Catão era um defensor da liberdade e da igualdade, e se opôs à crescente tirania dos governantes romanos. Ele acreditava que a república era a melhor forma de governo e que todos os cidadãos deveriam ter o direito de participar do processo político. Quando Júlio César começou a acumular poder, Catão foi um dos seus mais ferrenhos opositores. Ele percebeu que César representava uma ameaça à liberdade e à justiça, e lutou com todas as suas forças para impedir que ele se tornasse um ditador. Mas a batalha de Catão contra César era desigual. César era um general brilhante e popular, com o apoio do exército e da maioria dos cidadãos romanos. Catão, por outro lado, era um homem honesto e incorruptível, mas sem o mesmo poder político. Mesmo assim, Catão não cedeu. Ele continuou a lutar por seus princípios, mesmo quando sabia que iria perder. Ele acreditava que o mais importante era manter a sua integridade e a sua dignidade, independentemente do resultado. Quando César finalmente derrotou Pompeu, o aliado de Catão, e assumiu o controle absoluto de Roma, Catão se recusou a se submeter ao seu governo. Em vez de se render ou fugir, ele escolheu o suicídio. Ele acreditava que a morte era preferível à vida na tirania, e que sua morte seria um testemunho da sua adesão aos princípios estoicos. O suicídio de Catão foi um ato de coragem e desafio, que inspirou gerações de pessoas a lutar pela liberdade e pela justiça. Ele se tornou um símbolo da resistência à opressão e da defesa da virtude. A vida de Catão é um exemplo de como o estoicismo pode ser aplicado no campo da ação e da política. Ele nos mostra que os princípios estoicos não são apenas ideias abstratas, mas sim ferramentas para nos guiar em nossas escolhas e ações. Ele nos ensina que devemos sempre defender o que acreditamos, mesmo quando isso significa enfrentar a adversidade e o sofrimento. Mas como podemos encontrar a coragem para agir de acordo com nossos princípios, mesmo quando isso parece difícil ou arriscado?
Como podemos cultivar a integridade e a honestidade em um mundo onde a corrupção e o egoísmo são tão comuns? Reflitam sobre essas perguntas e pensem em como podem aplicar os ensinamentos de Catão em suas próprias vidas. Não se esqueçam de que a busca pela sabedoria é uma jornada que nunca termina. E enquanto vocês pensam sobre isso, peço que vocês compartilhem suas reflexões e comentem o vídeo, pois a troca de conhecimento é a maneira mais eficaz de crescermos como pessoas. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, pois nossa jornada pelo estoicismo não termina aqui. Temos muito mais a aprender com as histórias e os ensinamentos de outros grandes mestres dessa filosofia milenar. Zenão de Cítio, nascido por volta de 334 a.C., foi o fundador da escola estoica, uma das mais influentes correntes filosóficas da antiguidade. Sua vida e seus ensinamentos são fundamentais para entendermos os princípios e as práticas do estoicismo. Zenão não era um filósofo por vocação. Ele era um mercador que viajava pelo Mediterrâneo vendendo mercadorias. Em uma dessas viagens, seu navio naufragou e ele perdeu tudo o que tinha. Após esse evento traumático, ele passou a buscar consolo na filosofia. Ele começou a frequentar os ensinamentos de outros filósofos, como Crates, o cínico, e Estiopão, o megárico. Mas ele não encontrou a satisfação que procurava nessas escolas. Então, ele decidiu criar sua própria escola de pensamento. Ele começou a dar aulas no pórtico, stoa, em grego, de um edifício público em Atenas. Seus seguidores foram chamados de estoicos, por causa do local onde ele ensinava. A filosofia de Zenão se baseava na ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro e que a felicidade consiste em viver em harmonia com a natureza. Ele acreditava que a razão era a ferramenta mais poderosa que os seres humanos possuíam para alcançar a virtude e a sabedoria. Zenão dividiu a filosofia em 3 partes: a lógica, a física e a ética. A lógica era o estudo do raciocínio correto. A física era o estudo da natureza. E a ética era o estudo da conduta humana. Ele ensinava que essas 3 áreas da filosofia estavam interligadas e que todas eram necessárias para viver uma vida plena e virtuosa. Zenão enfatizava a importância de viver em conformidade com a razão e a natureza. Ele acreditava que o universo era governado por uma ordem racional e que os seres humanos também deveriam se esforçar para viver em harmonia com essa ordem. Ele também ensinava que o sofrimento era resultado de nossos erros de julgamento e que a paz interior só poderia ser encontrada através do cultivo da virtude. Ele acreditava que a razão e a virtude eram a chave para uma vida plena e feliz. Zenão não deixou muitos escritos. A maior parte do que sabemos sobre seus ensinamentos foi preservada por meio de seus discípulos e seguidores, como Cleanto e Crisipo. Mas por meio de suas palavras e ações, ele nos legou um conjunto de princípios poderosos que ainda ecoam através dos séculos. Zenão nos ensina que devemos buscar o autocontrole, cultivar a serenidade e nos concentrarmos no que podemos controlar, que é nossas próprias ações e pensamentos. Ele nos encoraja a viver o presente com intenção e propósito, a aceitar a impermanência da vida e a encontrar significado em todas as nossas experiências. Como podemos aplicar os ensinamentos de Zenão em nossas vidas diárias? Como podemos cultivar a razão e a virtude em um mundo tão caótico e desafiador? Reflitam sobre essas perguntas e compartilhem suas respostas nos comentários. A jornada da sabedoria é uma jornada que compartilhamos juntos, e estou ansioso para ouvir suas perspectivas e experiências. Mas a história dos estoicos não para por aqui. Há ainda mais heróis e lições que merecem ser contadas. Então continuem conosco nessa exploração da sabedoria antiga. E, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Cícero, nascido em Arpino, na Itália, por volta de 106 a.C., foi um dos maiores oradores, escritores e estadistas da Roma antiga. Sua vida foi marcada pela paixão pela política, pela defesa da justiça e pela busca pela sabedoria.
Embora não fosse um estoico de formação, Cícero absorveu e aplicou muitos dos princípios do estoicismo em sua vida e em suas obras, encontrando neles uma fonte de força, coragem e resiliência. Cícero foi um brilhante orador e advogado, capaz de persuadir e comover seus ouvintes com suas palavras. Ele ascendeu na carreira política, tornando-se cônsul e senador romano. Ele se dedicou a defender os princípios da República e a combater a tirania e a corrupção. No entanto, sua carreira política foi marcada por conflitos e adversidades. Ele foi perseguido por seus opositores, exilado de Roma e forçado a assistir à destruição da República. Em meio a essas provações, Cícero encontrou consolo e força na filosofia. Ele estudou os ensinamentos de Platão, Aristóteles e principalmente dos estoicos. Ele se interessou pela ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro e que a felicidade consiste em viver em harmonia com a razão e a natureza. Cícero não foi um filósofo de academia, mas um pensador prático que buscava aplicar a filosofia em sua vida diária. Ele acreditava que a filosofia não era apenas um passatempo intelectual, mas sim uma ferramenta para nos ajudar a viver melhor. Ele defendia que a razão e a virtude eram essenciais para a condução dos negócios públicos e para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Em suas obras, Cícero abordou diversos temas, como a natureza da lei, a importância da justiça, o papel da amizade e a busca pela felicidade. Ele também escreveu sobre a morte, a velhice e a importância de viver com propósito. Suas reflexões foram profundamente influenciadas pelo estoicismo, especialmente pela ideia de que devemos aceitar o que não podemos controlar e concentrarmos nossas energias no que podemos controlar, que são nossas ações e nossos pensamentos. Cícero acreditava que o sofrimento era resultado de nossos erros de julgamento e que a paz interior só poderia ser encontrada através do cultivo da virtude. Ele também enfatizava a importância de viver o presente com intenção e propósito e de não nos apegarmos aos bens materiais que são transitórios e instáveis. Cícero não foi um herói imaculado. Ele tinha suas fraquezas e defeitos, mas sua busca constante pela sabedoria e sua dedicação aos princípios da justiça e da virtude o tornaram um exemplo de inspiração para todos nós. Sua vida nos mostra como a filosofia pode nos ajudar a lidar com as dificuldades, a encontrar sentido em meio ao caos e a viver uma vida mais plena e virtuosa. Mas o que podemos aprender com a história de Cícero? Como podemos aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias? Reflitam sobre essas perguntas e compartilhem suas respostas nos comentários. Lembrem-se que a jornada da sabedoria é uma jornada que trilhamos juntos. E enquanto vocês pensam sobre isso, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Plutarco, nascido em Queroneia, na Grécia, por volta de 46 d.C., foi um historiador, biógrafo, ensaísta e moralista grego que viveu durante o período romano. Sua obra, que engloba biografias de figuras históricas, tratados de filosofia moral e ensaios sobre diversos temas, é uma das mais importantes fontes para o estudo da cultura e do pensamento da antiguidade. Embora não fosse um estoico de formação, Plutarco admirava os princípios do estoicismo e os incorporou em sua filosofia e em seus ensinamentos, abordando temas como a importância da virtude, o controle das emoções e a busca pela sabedoria. Plutarco acreditava que a amizade era uma das mais elevadas formas de relacionamento humano. Ele defendia que a verdadeira amizade se baseava na virtude, na lealdade, na confiança e no respeito mútuo. Ele acreditava que os amigos deveriam se ajudar mutuamente a se tornarem pessoas melhores, encorajando uns aos outros a praticar a virtude e a evitar o vício. Plutarco explorou a natureza da amizade em seus ensaios e biografias, mostrando exemplos de amizades profundas e duradouras entre figuras históricas como Alexandre, o Grande, e Hefestion, ou Epaminondas e Pelópidas. Ele mostrou que a verdadeira amizade pode ser uma fonte de alegria, consolo e crescimento pessoal. Além da amizade,
Plutarco também se interessava pela virtude e pelo caráter moral. Ele acreditava que a verdadeira grandeza de um ser humano não reside em sua riqueza, poder ou fama, mas sim em sua capacidade de praticar a virtude e viver de acordo com seus princípios. Em suas biografias, Plutarco retratou as vidas de grandes líderes e heróis, mas também de homens comuns que lutavam para viver de acordo com seus valores. Ele mostrou tanto suas qualidades positivas quanto seus defeitos e falhas, mostrando que todos nós somos seres humanos imperfeitos, mas capazes de nos aperfeiçoarmos. Plutarco também se interessava pela educação e pela formação moral. Ele acreditava que a educação deveria ter como objetivo desenvolver o caráter e a virtude, preparando os jovens para se tornarem cidadãos responsáveis e virtuosos. Ele defendia que a educação não deveria se limitar à aquisição de conhecimentos, mas deveria também cultivar o amor pela verdade, a justiça, a coragem e a moderação. Em seus escritos, Plutarco nos convida a refletir sobre nossas ações e sobre o impacto que elas têm sobre os outros. Ele nos encoraja a sermos honestos, justos, compassivos e a tratarmos todos com respeito e dignidade. Ele acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada através do cultivo da virtude e da prática do bem. Mas como podemos construir amizades mais profundas e significativas? Como podemos cultivar a virtude e o caráter moral em nossas vidas? Reflitam sobre essas perguntas e compartilhem suas respostas nos comentários. E enquanto vocês refletem sobre essas palavras, peço que compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que você admira e que precisam dessa dose de sabedoria, pois a amizade e o compartilhamento são pilares importantes da jornada da sabedoria. E claro, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Musônio Rufo, nascido em Volsínios, na Itália, por volta de 30 d.C., foi um filósofo estoico que viveu na mesma época que Epicteto, mas cuja história e ensinamentos são menos conhecidos. No entanto, seus escritos e seus discursos são uma importante fonte para o estudo da filosofia estoica, abordando temas como a importância da virtude, a prática da moderação e a busca pela tranquilidade interior. Musônio Rufo foi um professor que se dedicou a transmitir os princípios estoicos a seus alunos, entre eles o próprio Epicteto. Ele acreditava que a filosofia não era apenas uma teoria abstrata, mas sim um conjunto de práticas que deveriam ser aplicadas em todas as áreas da vida. Musônio Rufo enfatizava a importância da virtude como o único bem verdadeiro. Ele acreditava que a felicidade não dependia das circunstâncias externas, como riqueza, poder ou fama, mas sim de nossa própria capacidade de viver de acordo com nossos princípios e valores. Ele defendia que o caminho para a felicidade passava pelo cultivo da sabedoria, da justiça, da coragem e da moderação. Musônio Rufo também se interessava pela prática da moderação. Ele acreditava que o excesso em qualquer coisa era prejudicial e que o equilíbrio era a chave para uma vida saudável e feliz. Ele defendia que deveríamos controlar nossos desejos e paixões, evitando os prazeres que nos escravizam e nos desviam do caminho da virtude. Em seus discursos, Musônio Rufo abordou temas como o casamento, o trabalho, a alimentação e o vestuário, aplicando os princípios estoicos em todos os aspectos da vida. Ele defendia que todos os nossos atos deveriam ser guiados pela razão e pela virtude. Ele enfatizava a importância de vivermos de acordo com a natureza, aceitando o que não podemos controlar e concentrando nossas energias no que podemos mudar, que são nossos próprios pensamentos e ações. Musônio Rufo também se interessava pela prática da tranquilidade interior. Ele acreditava que a ansiedade e o estresse eram resultados de nossos erros de julgamento e de nossos apegos aos bens materiais. Ele defendia que deveríamos cultivar o desapego, o autocontrole e a aceitação do presente como a chave para a paz interior. Ele nos encorajava a viver cada momento com intenção e propósito, concentrando-nos no que é essencial e evitando as distrações e os prazeres superficiais. Apesar de não ter sido tão conhecido quanto outros estoicos, Musônio Rufo deixou um legado importante,
ajudando a consolidar a influência do estoicismo em sua época. Seus ensinamentos nos inspiram a buscar a virtude, a praticar a moderação e a cultivar a tranquilidade interior, mesmo em meio às turbulências da vida. Mas como podemos aplicar os ensinamentos de Musônio Rufo em nossas vidas diárias? Como podemos encontrar a tranquilidade em meio ao caos do mundo moderno? Reflitam sobre essas perguntas e compartilhem suas respostas nos comentários. E enquanto vocês refletem sobre essas palavras, peço que compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que você ama e que precisa de uma dose de esperança, pois a sabedoria, a inspiração e o afeto são elementos fundamentais em nossa jornada. E claro, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Antonino Pio, nascido em Lanúvio, na Itália, em 86 d.C., foi um imperador romano que governou de 138 a 161 d.C. É considerado um dos 5 bons imperadores do Império Romano, um período de relativa paz e prosperidade. Embora não fosse um filósofo estoico no sentido estrito, Antonino Pio absorveu e aplicou muitos dos princípios do estoicismo em seu governo, buscando o bem-estar público, a justiça e a virtude. Antonino Pio era conhecido por sua sabedoria, sua bondade e sua moderação. Ele foi um governante justo e benevolente que se preocupava com o bem-estar de todos os seus súditos. Ele se esforçou para manter a paz e a ordem no império, evitando guerras e conflitos desnecessários. Ele também se dedicou a melhorar a infraestrutura do império, construindo estradas, pontes e aquedutos. Antonino Pio foi um administrador eficiente e um líder exemplar. Ele se preocupava com a qualidade da justiça e se esforçava para que as leis fossem aplicadas de maneira igual para todos. Ele foi um defensor dos direitos dos pobres e dos oprimidos, buscando aliviar seu sofrimento e proteger seus interesses. Antonino Pio também era um homem de grande cultura e erudição. Ele valorizava a educação e a filosofia, incentivando o desenvolvimento do conhecimento e do pensamento crítico. Ele admirava os princípios do estoicismo e se esforçava para aplicá-los em sua vida e em seu governo. Ele acreditava que a verdadeira grandeza de um líder não reside em seu poder ou riqueza, mas sim em sua capacidade de servir o bem público e de promover a justiça. Antonino Pio era um homem de vida simples e modesta. Ele se recusava a se deixar levar pela vaidade ou pela arrogância. Ele era um exemplo de humildade e moderação, vivendo de acordo com os princípios estoicos que tanto admirava. Antonino Pio não deixou muitas obras escritas, mas seu legado como um imperador justo, sábio e benevolente é uma poderosa inspiração para todos nós. Ele nos mostra que os princípios estoicos podem ser aplicados no campo da ação, para construirmos um mundo mais justo, próspero e feliz. Ele também nos mostra que a verdadeira grandeza reside na virtude, na bondade e na dedicação ao serviço público. Mas o que podemos aprender com a história de Antonino Pio? Como podemos aplicar seus princípios em nossas vidas diárias? Reflitam sobre essas perguntas e compartilhem suas respostas nos comentários. Lembrem-se de que a jornada da sabedoria é uma jornada que trilhamos juntos, e estou ansioso para ouvir suas perspectivas e experiências. E enquanto vocês pensam sobre isso, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Chegamos ao fim de nossa exploração das vidas e ensinamentos desses grandes personagens históricos inspirados pelo estoicismo. Percorremos um caminho fascinante, repleto de sabedoria e inspiração, e agora é hora de sintetizarmos o que aprendemos e de discutirmos como podemos aplicar esses princípios em nosso cotidiano. Recapitulando, vimos que o estoicismo é uma filosofia prática, que nos oferece ferramentas para lidarmos com os desafios da vida, para cultivar a virtude e para encontrarmos a felicidade. Aprendemos com Marco Aurélio a importância do autodomínio, com Epicteto a liberdade interior, com Sêneca a busca pela serenidade, com Catão a coragem da integridade, com Zenão o poder da razão, com Cícero a força na adversidade, com Plutarco a beleza da amizade, com Musônio Rufo o caminho para a tranquilidade, e com Antonino Pio
a importância do bem comum. Mas como podemos traduzir esses ensinamentos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? Uma das principais lições do estoicismo é a importância de focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Muitas vezes, nos preocupamos com coisas que estão além do nosso alcance, como a opinião dos outros, as notícias negativas, os acontecimentos do mundo. Mas, ao fazermos isso, desperdiçamos nossa energia e nossa paz interior. Em vez disso, devemos concentrar nossas energias em nossas próprias ações, em nossos pensamentos e em nossos valores. Outra prática importante do estoicismo é o cultivo da virtude. Devemos nos esforçar para sermos pessoas honestas, justas, corajosas, temperadas e sábias. Devemos agir de acordo com nossos princípios e valores, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades e adversidades. A reflexão diária é uma ferramenta poderosa para praticar o estoicismo. Ao reservarmos alguns minutos todos os dias para analisar nossos pensamentos, nossas ações e nossos sentimentos, podemos identificar padrões negativos e corrigi-los. Podemos nos perguntar se nossas reações emocionais são guiadas pela razão ou por meros impulsos, e podemos nos esforçar para agir com mais calma, com mais compaixão e com mais sabedoria. O estoicismo também nos ensina a importância de viver o presente com intenção e propósito. Devemos aproveitar cada momento como se fosse o último, dedicando nossa energia a atividades que nos tragam sentido e satisfação. Devemos evitar as distrações e os prazeres superficiais, concentrando-nos no que é essencial e duradouro. O desapego é outra prática fundamental do estoicismo. Devemos evitar o apego excessivo aos bens materiais, às pessoas e às situações. Devemos lembrar que tudo é transitório e que nada dura para sempre. Ao cultivarmos o desapego, podemos nos libertar da ansiedade e do sofrimento, encontrando mais paz e serenidade em nossas vidas. A aceitação da impermanência é outro princípio fundamental do estoicismo. Devemos aceitar que a vida é feita de mudanças, de altos e baixos, de alegrias e tristezas. Devemos nos preparar para enfrentar as dificuldades da vida com coragem e resiliência. E devemos lembrar que cada desafio é uma oportunidade para aprendermos e crescermos como pessoas. E agora eu lhes pergunto: como vocês podem começar a aplicar essas lições em suas vidas diárias? Quais práticas vocês podem adotar para cultivarem a serenidade, a virtude e a sabedoria? Quais desafios vocês estão enfrentando e como os princípios do estoicismo podem ajudá-los a superá-los? Reflitam sobre essas questões e compartilhem suas respostas nos comentários. Lembrem-se de que a jornada da sabedoria é uma jornada que trilhamos juntos, e que eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências e as minhas reflexões, porque no final das contas, somos todos viajantes, peregrinando pelo caminho da sabedoria. Agradeço a todos vocês por acompanharem este vídeo até o final. Sua presença é muito importante para o crescimento do canal. E se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, pois a sabedoria é um presente que devemos compartilhar com todos. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até a próxima jornada, e que a sabedoria do estoicismo ilumine o seu caminho. Continue a jornada de autoconhecimento, pois você possui as ferramentas para se transformar, para se libertar, para se tornar um ser humano completo.